Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, não é isso? E no Sem Censura de hoje nós vamos falar de educação, de fotografia, de comportamento e de cultura. Olha só os nossos convidados. Nós estamos com Milton Uran, que é fotógrafo, antropólogo, e ele coordena o Foto Rio, que é o encontro internacional de fotografia que acontece no Rio de Janeiro em julho e agosto, que esse ano se chama Resiste Rio. Foto Rio resiste. Foto Rio resiste. Ele está aqui para falar sobre essa resistência e também do lançamento do livro dele sobre a presença africana no Brasil, não é isso? No Rio? No Rio. No Rio, né? Lindo livro. É. Bacana esse seu trabalho. Obrigado. Nós estamos com o Gabriel Pinto. O Gabriel, que vocês já conhecem, ele é gerente da Casa Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que está lançando um novo projeto. Tem uma casa linda aqui em Botafogo, que é um espaço de inovação e empreendedorismo aberto agora. É bacana, né? Porque é um palacete Art Nouveau que vai servir para falar de inovação. O lugar é muito bacana. Tem a casa, que é estilo eclético, né, como formalmente se chama, e junto tem um prédio novo, que é um prédio que nasceu premiado, projeto premiado em sustentabilidade e inovação. Muito bom. Convivendo lado a lado. Vai ser muito bom. Nós estamos com Pedro de Figueiredo, que é publicitário, e ele é fundador do Memó. O Memó é só vocês lerem ao contrário. Vai dar o quê, Pedro? Vai dar homem. É um grupo de debate sobre masculinidades, machismos e outras questões sobre o homem. É isso? É isso aí. Eu adorei essa história, quer dizer que quando todo mundo disse, vamos falar sobre gênero, aí você já disse, papo de mulher ou de gay, né? Nunca é papo de homem, né? Dizem que o homem muitas vezes se considera um ser universal, né? Que ele não tem gênero. E aí a gente está aqui para falar sobre isso. Maravilha, Pedro, parabéns. Valeu. Nós estamos com o Dr. Reinaldo Guimarães, que é médico, pesquisador da UFRJ. Ele comenta os riscos do corte das bolsas pós-graduação da CAPES, do CAPES, da CAPES, a CAPES, coordenação. Né? Que pode afetar diversas áreas. Você também é vice-presidente da Abrasco, nós tivemos com a Gunnar semana passada aqui. E a Gunnar saiu com uma nota falando que não dá, né? Que não pode cortar esse orçamento de jeito nenhum. Sem dúvida. Vamos falar um pouco sobre isso. É muito grave o que está acontecendo. Você vai me dar notícias porque teve uma reunião sexta-feira. Tá bem. E estamos com Camila Abreu, que vai explicar tudo para vocês como é que funciona, como é que estamos funcionando. Vera, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde para você aí de casa. Bom, Vera, estamos no Twitter, para quem quiser assistir a gente na internet, estamos no Twitter. Mas se você quiser participar em casa, mandando perguntas ou comentários para os nossos convidados, é só mandar aquela mensagem pelo WhatsApp. Nosso número é 999035329, que eu vou receber aqui e repassar para eles. Então, e podem participem. Continuar também, não é, Camila? Mandando parabéns para a Camila, que o aniversário dela foi ontem. A gente começou na sexta-feira, mas é Festival Camila. Pode durar o mês todo de agosto. Pode, vou adorar receber. Não é? Mal não faz. Não faz. Então tá, vamos conversar agora com Pedro de Figueiredo, que é publicitário que teve essa ideia de fazer esse grupo. Foi você que teve a ideia. Eu fiz Mulher ao Contrário, sabe o que dá? Eu anotei aqui. Relum. 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 É bonito, né? Relum. Relum. Então. Muito bom. Tive a ideia, eu sou o idealizador do projeto, do Memo, que nasceu a partir do momento que eu acho que comecei a ouvir e a entender o que estava sendo dito pelas mulheres, assim. Eu muitas vezes tentei atuar de alguma forma nessas questões de gênero, só que por um viés errado, assim, tentando ajudar, mas por um viés que não seria o meu viés, o meu lugar de fala sobre esse assunto. O meu lugar de fala é o lugar do homem, é o lugar de quem se privilegia desse sistema patriarcal e machista que a gente vive. Então, quando eu comecei a entender isso tudo, eu comecei a pensar de que maneira, a partir desse lugar, eu poderia contribuir com essa questão. Você é o mais novo aqui na mesa? Talvez. Talvez, né? Eu tenho 31. Você já é um novo homem, você acha? Já pertence a... Tudo depende da pessoa que educou você. Sim. Sua mãe e seu pai. Eles já eram mais... No caso, minha mãe. No caso, sua mãe. No caso, Ela já era mais
Na verdade, eu nem me considero um novo homem. Assim, eu sou só um cara que está começando a enxergar essas coisas a partir do que as pautas feministas e todas essas lutas têm me apresentado. Assim. Eu não gosto de me colocar como um novo homem, porque eu fico com medo até de passar uma conotação equivocada, sabe? De tipo, sou um homem evoluído versus o homem antigo. O Pedro, olha só, eu sou muito mais velha que você. Eu sou muito mais velha que todo mundo aqui. Menos eu. Eu sou mais velha que você. Sou. Mais velho da mesa sou eu. Sou. Mas, enfim, o que eu estou dizendo é o seguinte. Quando eu me reúno com as minhas amigas da minha idade, a gente chora de rir a respeito de nós mesmas. Sim. A gente conversa muito sobre... A gente fala sobre vida sexual, sobre física, sobre tudo, sobre o nosso corpo, de uma forma muito bem-humorada. E a gente acaba às gargalhadas sempre. Quando meu irmão, que tem um pouco menos do que eu, conversa com os amigos dele, não acontece nada disso. Eles são todos discretos, não dão bandeira. Então, por exemplo, a gente diz assim, você está bebendo? A outra diz, não posso beber porque eu estou com pressão alta, o médico me proibiu, mas me dá um gole aqui. O meu irmão diz assim para o colega, você não está bebendo? Ele diz, não estou com vontade. Entendeu? Mesmo que ele tenha tido um infarto na semana anterior. Sim. Quer dizer, existe uma dificuldade do homem da minha geração falar. Sim. Acho que não só da sua geração, isso que eu ia falar. Da minha geração, de gerações mais novas, pelo que eu tenho visto, a dificuldade do homem conseguir falar sobre assuntos que, de fato, ele gostaria de falar é muito difícil. Assim, realmente é muito grande essa dificuldade. A gente tem alguns assuntos que são permitidos, né, falar, que é futebol, coisas de mulher de uma maneira sempre difamatória e, sei lá, churrasco, coisas assim sem muita importância. Mas falar sobre questões de saúde, sobre principalmente sentimentos e emoções, são coisas que quase não são permitidas para a gente, quase não são permitidas entre aspas, né? Mas que a gente acha que falar sobre esse tipo de coisa seria mostrar uma certa fragilidade e ser frágil alguma coisa, em teoria, que não é permitido para o homem. E você acha que isso faz falta, não falar desses assuntos? Porque esse papo mulherzinha é um papo mulherzinha. Total. Faz falta? Exatamente esse tipo de percepção, né, de ser um papo de mulher que a gente quer repensar isso aí, porque faz muita falta a gente conseguir falar sobre as nossas questões, os nossos sentimentos, e principalmente para parar de reproduzir uma série de comportamentos errados que são nocivos a nós mesmos, né, como a saúde, como você colocou, as pessoas que se relacionam com a gente, a sociedade de maneira geral. Então, o surgimento do Memo veio para isso, para a gente conseguir falar sobre quaisquer assuntos que a gente queira, sem ter medo de ser julgado como menos homem por isso, sabe? Você acha que se os homens começassem a falar sobre sentimentos, eles seriam, de uma forma geral, menos violentos? Com certeza, sim. Homens violentam mulheres, minorias de uma maneira geral, outros homens e até ele mesmo, né? A taxa de suicídio no Brasil é 4 vezes maior entre homens do que entre mulheres. Muito porque eles não podem pedir ajuda de nenhuma forma. E eles são mais assassinados? Também. Por homens. Por homens. Então, é sobre isso que a gente tem que falar, assim, sobre isso que a gente tem que conseguir falar. E o que você tem conseguido? Cara, os resultados, assim, a gente tem mensurado de forma muito qualitativa, né? Através de depoimentos, de depoimentos, inclusive, de quem se relaciona com os homens que participam dos encontros do Memo, assim. E é transformador, assim. Como é que você atrai um homem dizendo isso? Gente, vai lá que a gente vai conversar sobre seus sentimentos. Duvido, homem nenhum vai. Então, começou com sempre a nossa estratégia de chamar pessoas, é sempre uma estratégia de um chama um, né? Então, quando uma pessoa que tem você como amigo e fala que ali é um espaço para você falar sobre essas questões, geralmente vindo de um amigo, isso funciona de uma forma mais séria, assim. É um outro tipo de convite que se faz. E eu acredito, no fundo do meu coração, que todos os homens querem falar sobre essas questões. Você acha que os homens estão confusos? Muito. Hoje em dia? Muito confusos. Acho que sempre estivemos, na verdade. Quer dizer, em termos do próprio papel deles, é isso que você está falando? Sim, super. Acho que toda essa luta feminista e tudo mais que tem surgido, né, com mais popularidade, vamos dizer assim, nos últimos anos, ajudam os homens, na verdade, deixam eles confusos, sim, mas muitas vezes ajudam a gente a ficar incomodado com esse tipo de coisa, como por que eu não posso exercer uma paternidade mais presente? Por que eu não posso falar das minhas questões também? Então,
todas as questões feministas que são levantadas atualmente ajudam a gente a refletir sobre que papel é esse que eu tenho que exercer, de que Vamos forma. lá. Você conseguiu, então, reunir 20 homens. São grupos assim, mais ou menos, que você reúne? Hoje a gente tem 3 grupos fixos, que cada grupo tem uma capacidade de 20 homens por encontro. Mas em cada grupo a gente suporta 40, ou seja, a gente está chegando perto dos 100 e poucos homens que participam do Memo hoje. Tá bom. Você conseguiu levar os homens lá. Aí vocês... Qual é a pauta? Então, a Eu porque pauta... não estou acreditando muito, entendeu, Pedro? Normal. A pauta é definida a cada encontro. Então, o líder da rodada, que é um nome que a gente dá para um participante que quer trazer voluntariamente um tema para debate. E esse tema que ele traz sempre parte de algum questionamento que ele tenha. Então, a gente já falou sobre... Hoje tem um encontro, eu vou sair daqui do programa e vou direto para o encontro. Hoje, o tema de hoje é como não ser conivente em situações de machismo no ambiente de trabalho. E aí, o participante que trouxe esse tema para ser debatido, ele teve uma vivência, teve uma experiência no ambiente de trabalho, de uma situação de machismo, provavelmente, que ele quer colocar para o grupo para falar sobre essa questão entre homens, porque uma das principais coisas que a gente percebe nos encontros é que uma das maiores dificuldades é o homem conseguir confrontar o outro homem, porque isso está colocando em xeque a carteirinha de clube do homem dele ali, sabe? Quando ele questiona o outro, o amigo de infância, o chefe, que são relações mais estruturadas assim, ele está colocando em xeque a carteirinha de homem que ele tem. Então, ao fazer isso, ele precisa, e é isso que a gente tenta criar ali, uma rede de apoio para ele conseguir encarar essas situações. Mas ele não é obrigado a confrontar nenhuma situação, Não. ele só tem que compreender. Não, na verdade, a gente não estimula, não dá dicas, a gente não dá conselhos, não é sobre isso. É mais sobre colocar uma questão que ele tem ali para o grupo e a gente junto refletir sobre isso. Tá. Para a gente repensar sobre o nosso comportamento no dia a dia. O que aparece, digamos, as coisas que mais te surpreenderam nesses grupos que apareceram? Eram as mesmas questões que você tem? O que surpreendeu mais? Surpreende, eu acho que a gente vai ganhando mais noção do quão machistas são os nossos comportamentos. Assim. Eu, quando comecei a pensar no projeto, eu me considerava um cara, de certa forma, tranquilo assim, nessas questões. E quando vão vindo os temas e as reflexões e tudo mais, eu vou vendo que eu, na verdade, sou muito mais machista do que pensava ser. É um pouco como a gente é muito mais racista do que pensa ser? Exatamente, exatamente. E a gente não se dá conta disso por não refletir sobre a questão. Então, ali, como a gente está exercitando essa reflexão, essas questões vão aparecendo para a gente de uma forma até mais forte, assim. Então, isso fica muito aparente para mim. Isso talvez seja o meu principal indicador ali de que a coisa está acontecendo, é quando um homem que participa dali começa a se perceber mais incomodado com o seu próprio comportamento, sabe? Que idade, basicamente, tem esses teus grupos? A gente varia bastante. A ideia do Memo é ter quanto mais diversidade entre homens possível, melhor. E vocês têm? A gente tem dentro do que é possível atualmente. Assim. A gente tem homens de 18 anos, que é o nosso mais novo, até homem de 56, que é o nosso mais velho. Mas a faixa de idade fica ainda perto de 25 a 35 anos, que é a minha faixa de idade. Então, as pessoas, mais ou menos, da minha faixa etária, que participam mais. Mas tem homens pretos, homens brancos, homens gays, tem um homem trans. A gente estimula que essa diversidade entre homens aconteça para ficar mais rico o debate. Assim. Vocês acham as mulheres muito machistas? As mulheres sofrem com machismo, né? Mas tem muita mulher que também reproduz, elas também né? têm, vamos dizer assim, comportamentos que reproduzem essa lógica do machismo, da sociedade patriarcal. Mas o ponto ali é a gente refletir sobre o que a gente faz, sobre o que cada um se comporta de uma maneira equivocada e tudo mais, é para pensar nessas questões. Vocês conseguem se divertir nesses grupos? Muito, muito. A gente dá bastante risada. Tem momentos sérios e momentos tristes também, mas são momentos que acontecem de muita alegria e diversão, assim. Quando a gente quiser fazer parte do grupo, ou seja, os homens, como é que eles fazem? Eles entram no site, tem o memo.com.br, e lá tem um formuláriozinho para preencher, um cadastro super simples, e aí a gente vai entrando em contato, passando mais informações dos grupos e tudo mais. Basicamente é Rio de Janeiro ainda. Os grupos fixos são Rio de Janeiro, mas a gente tem as rodas itinerantes, que a gente leva os encontros do Memo para outros lugares que a gente não consegue chegar ainda de forma fixa. Maravilha, Mas, Pedro, sim. parabéns. Obrigado.
daria tudo para estar numa dessas reuniões. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já já. Então, Camila, o que temos? Ó, Vera, separei aqui comentários de telespectadores homens para ver o que eles estão dizendo a respeito do projeto. O André Medeiros comentou o seguinte: ele diz que entre amigos ele prefere falar sobre amor e sentimentos do que sobre futebol ou mulheres que porventura ele levou para a cama. Falar sobre sentimentos não tira de maneira nenhuma a masculinidade, muito pelo contrário. Legal. E tem aqui um comentário do professor Henrique, do interior de São Paulo. Ele diz que assiste sempre os programas e gostaria de acrescentar ao debate aqui que acha que, lembrando que as próprias mulheres brasileiras são machistas e criam seus filhos de forma machista. O que você tem a dizer esse comentário? Tem muitos comentários assim nas rodas? Não, nas rodas a gente se preocupa mais em olhar para o nosso próprio comportamento e não ficar, né, jogando a nossa responsabilidade para cima das mulheres, assim. Então, a nossa ideia é conseguir olhar para si e reconhecer no nosso comportamento o que a gente faz de errado. Claro que, né, somos criados por mulheres, mas a sociedade é assim. E acho que não cabe a nós ficar apontando sobre o que elas estão fazendo de errado, mas sim olhar para dentro de si e tentar enxergar o nosso próprio equívoco, assim, o nosso próprio erro no comportamento. Tá certo, Pedro. Longa vida aos memos. Muito obrigado. Vamos conversar com o Reinaldo Guimarães, que é médico sanitarista, pesquisador e que, semana passada, teve uma péssima notícia a respeito das bolsas de estudo, porque o Ministério do Planejamento, junto com o Ministério da Educação, aventou a possibilidade de cortar simplesmente 500 milhões de reais, o que seria um golpe quase que mortal às bolsas da CAPES. A CAPES é a coordenação de aperfeiçoamento do pessoal de nível superior. Ela que é responsável por dar bolsas de estudo, programas de pós-graduação, ou seja, a ciência e a pesquisa do Brasil estão com a CAPES, que é um órgão de excelência nosso. Verdade, Vera, mas deixa eu fazer um comentário inicial. O Einstein, ele dizia que é preciso simplificar os problemas, mas não mais do que os problemas admitem. Quer dizer, achar que o problema do financiamento à pesquisa no Brasil é igual a bolsas na CAPES é uma simplificação muito grande. Absurda. Não é? Primeiro, a CAPES não só distribui bolsas. A CAPES tem outros programas que são extremamente importantes, de cooperação internacional, de infraestrutura, de recursos para infraestrutura, de pós-graduação e de pesquisa. Não é? Existe um braço da CAPES que é vinculado ao ensino fundamental. Portanto, o problema não é só bolsa. O problema é a CAPES. Professores, né? A CAPES o problema é a CAPES como um todo. Tá. E não é só a CAPES, porque as outras duas agências federais de apoio à pesquisa científica e tecnológica, que é a FINEP e o CNPq, vivem uma situação absolutamente idêntica à que a CAPES vive. Portanto... Eles também estão nesse bolo de corte dos 580 milhões. Só que os colegiados da FINEP e do CNPq não escreveram cartas aos seus respectivos ministros reclamando. E aí não deu essa confusão toda. Agora, se a gente for examinar, não é, o financiamento à pesquisa científica e tecnológica também não é o problema todo. Não é? Existem estudos hoje muito bem fundamentados, não é, mostrando, não é, que tanto a política de saúde quanto a política educacional no Brasil estão vivendo momentos extremamente graves. Existe pesquisa acadêmica fundamentada mostrando que se a regra que está disposta na Emenda Constitucional 95, que é a chamada Lei do Teto, que congela por 20 anos os gastos públicos, se isto efetivamente for, digamos, posto em prática... Essa emenda é de quando? Essa emenda é de quando? Essa emenda é agora deste ano, no final do ano passado, não me recordo exatamente. Mas, se isso for aplicado, não é, nós vamos ter situações gravíssimas. Então, por exemplo,
Hoje, nós já temos, está nos jornais, um aumento da mortalidade infantil. O Brasil está ameaçado de voltar ao mapa da fome no mundo. Então, quer dizer, vários aspectos das políticas públicas, não é? E particularmente as políticas sociais, não é? Elas estão fundamentalmente atingidas por essa emenda constitucional. Quer dizer, evidente que há uma crise, objetivamente há uma crise econômica no Brasil, mas este caminho... Temos um problema fiscal de gasto público também. Sim. Agora, a maneira que está encontrando para enfrentar o problema fiscal é que me parece absolutamente injusta. Quer dizer, há outros caminhos para se enfrentar o problema fiscal. Tem que haver, não é isso? Claro, que não são esse que vão impactar a política de ciência e tecnologia, a política de educação, a política de saúde e assim por diante. Né? Eu acho que esse é que é o pano de fundo. Então, quando o presidente da República anuncia não haverá falta de bolsas na CAPES, isso é uma unha do problema como um todo. Quer dizer, primeiro que não Em princípio, a reunião que existiria na sexta-feira entre o Ministério do Planejamento e o Ministério da Educação a respeito de todas essas notas que estão saindo na imprensa, resultou em alguma coisa ou não? Continuou a mesma situação até ir à sanção presidencial? Resultou numa afirmação, digamos, mínima, que não vão faltar bolsas na CAPES. Só. Né? E o resto todo, que é um mundo, é um universo, fica de fora. Né? Eu acho que essa que é a questão mais importante, é a maneira de se ver o problema como um todo. Bolsas na CAPES são importantes, muito importantes, porque elas, de uma certa maneira, dão sustento material, quer dizer, há um número enorme de jovens, né, que precisa se dedicar quase que inteiramente aos seus estudos. Quem não chora não mama, né, Reinaldo? Quer dizer, no caso, se o pessoal reclamou da CAPES, se isso permitiu que a política desse um passo, pelo menos, atrás em relação à sanção de não vetar esse dispositivo, ou seja, o dinheiro volta, talvez seja um momento das outras agências, como você falou, se manifestarem? Certamente, não é? Eu, há alguns meses atrás, estive numa reunião na FINEP. Não é? A FINEP é a Secretaria Executiva do principal fundo, não é, que levantou a pesquisa brasileira nos últimos 50 anos, ou pouco menos. Não é? E ele dizia, é o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Não é? Fez a COP, fez o centro, para ficar no Rio de Janeiro, a COP, o Centro de Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica, não é? A Fundação Oswaldo Cruz, muitas coisas. Este fundo, não é? O presidente da FINEP, numa reunião com muita gente, dizia, olha, não conseguiríamos nem pagar, não é, aquilo que já está contratado. Entendeu? Então, é gravíssimo. Agora, é preciso remeter os problemas aos seus alvos reais. Quer dizer, não é um problema de tirar daqui, botar ali, assim por diante. É um problema da regra. A regra que limita gastos públicos, né, por 20 anos, dando só a variação da inflação, isso eu não sei, isso vai jogar o país num buraco, não é? Num horror. O que a gente vai ter como primeiro passo para tentar manter uma situação um pouco melhor agora? O que se pode fazer? Não, nesses marcos, eu acho que muito pouco. Evidentemente que a repercussão desse fato, não é, fará com que algum recurso seja colocado na CAPES para que não haja a interrupção das bolsas. Mas o que eu quero frisar é que isto é apenas um remendo. Não é? Que o problema é muito maior do que esse. Não é? E que, se quisermos enfrentar o problema na sua integridade, não é? Vamos ter que encontrar outros caminhos, que não seja o caminho do congelamento de gasto público por 20 anos. A gente teve outro dia um congresso internacional de matemática aqui no Rio de Janeiro. E
Esse congresso tinha sido muito querido pela comunidade da matemática. A matemática é uma ciência que tem muito pouca visibilidade, as crianças não gostam de matemática e tal. E a gente teve uma medalha roubada. Furtada. Furtada, a gente viu a cara dos meninos que roubaram. Quem é que rouba uma medalha num congresso internacional de matemática, Reinaldo? Quem é que faz isso? Eu não tenho a mínima ideia, Vera. Quem é que faz isso? Agora, o sentimento, quando a gente lê isso, é de vergonha. Eu fiquei envergonhado de ser brasileiro. Quando... Não, eu inventei que eram americanos que tinham roubado a medalha, porque eu achei Essa que é uma ficava saída. melhor, entendeu? Para nós. Mas Digo, não, isso foi alguém daqueles garotos de fora que vieram aqui, que resolveram... Não, você lembra daqueles atletas na Olimpíadas que fizeram... Um golpe todo, fomos violentados, assaltados, era tudo mentira. Uma encenação. Entendeu? Eu inventei também uma encenação. Eu não sei quem é que furta uma medalha, não é? Enfim, agora que é uma vergonha, é. Porque a gente tem o hábito da gente falar muito mal da gente mesmo, né, Reinaldo? E aí, de repente, entendeu? A gente fica falando tão mal que vem um cara de fora e diz, é isso mesmo, vocês não prestam. Mas esse é um outro aspecto, quer dizer, essa crise... E essa maneira de enfrentá-la faz com que o nosso velho complexo de vira-latas ele aflore com mais vigor. Até há 6, 7 anos atrás, existia uma espécie de orgulho em ser brasileiro, uma projeção internacional do país muito mais nítida e muito melhor. Porque o país não estava vivendo uma crise econômica. Sim, certamente, como essa que a gente viveu. Certamente. Né? A gente começou a acreditar no país e tal. E hoje cada vez menos se acredita no país. Mas eu não acho que o furto tenha a ver necessariamente com isso. Eu acho que o furto foi coisa de um bandidinho que foi lá e tirou. É pela vergonha. É por isso que eu falei. Eu fico envergonhado. Eu acho que foram pessoas de fora. Tá bom. Tomara que você tenha razão, Vera. Vamos conversar com o Gabriel, então. Obrigado, Reinaldo. Com o Gabriel sobre essa nova casa Firjan aqui em Botafogo. Vamos lá. Era uma casa que a gente ficou feliz de não ter sido destruída, porque com a especulação imobiliária no Rio de Janeiro, a gente bem que achou que... Aí o tombamento que ajuda, não foi destruído. Pois é. Aí o tombamento que a gente está falando, né, Gabriel? Diz que você não pode mexer no saibro do chão. Olha que coisa interessante. A casa, na verdade, ela é tombada por 2 órgãos de patrimônio, né, o nível municipal e o nível estadual, o IRPH e o INEPAC. Mas além da casa principal, que foi residência da família Guinle e depois Paula Machado, ali em Botafogo, elas têm também as casas geminadas, que eram 2 casas que também pertenciam a eles, que também eram tombadas no terreno também. No terreno. O terreno é composto por 4 espaços. Um terreno de 10 mil metros quadrados ali na São Clemente, esquina com Guilhermina Guinle. Né? Aliás, aproveito para convidar todos, Rua Guilhermina Guinle 211, mas isso... Enfim, o desafio era justamente... Lá é um lugar, um espaço, um centro, na verdade, para a gente pensar o futuro, em construir inovação, né? Conhecimento e cultura, né? Considerando esse grande guarda-chuva da inovação. E para o Aloysio Magalhães, ele fala que ele tem uma ideia do estilingue que para você para você chegar mais longe, né, no futuro, você tem que se conectar mais com o passado. Tem que esticar mais para trás, né? Isso é bacana, porque essa casa ela tem um significado histórico muito grande, né? Imagina que a família Guinle, especialmente o Guilherme Guinle, que foi um dos maiores empreendedores do Rio de Janeiro, morou naquela casa. Depois que o Linneu de Paula Machado morreu, ele morou naquela casa e ele foi basicamente a família eles construíram o Porto de Santos, que foi o porto mais importante da América Latina. O Guilherme explorou o primeiro poço de petróleo na Bahia, que foi o poço de Lobato. Ele arquitetou lá toda a estratégia da CSN e foi o primeiro presidente da CSN. Eles organizaram o futebol como uma instituição nacional, trouxeram a Copa América e construíram o estádio do Fluminense, empreenderam do turismo, construíram o Copacabana Palace. Eles fizeram muita coisa. Então, a casa tem um significado histórico. Então, a partir desse olhar para o passado, que nós fizemos um resgate histórico e um projeto de restauro,
que se somou a um concurso de arquitetura, né? E esse concurso de arquitetura, a gente fez um prédio novo, altamente moderno. O prédio foi premiado em sustentabilidade. É o prédio de que altura? Ele é um prédio, ele tem que ser da altura da casa, ele não pode passar da altura da casa. Tá. E ele não pode passar da altura da casa. Então, ele tem 3 andares, né? Mas, assim, tem espaços que tem pé direito de 8 metros, assim, é super bacana. Ele foi premiado em sustentabilidade, assim, ele tirou em 2º lugar no maior prêmio de sustentabilidade brasileiro, só ficou atrás da base da Antártica, isso na fase de projeto. Tá. Eu brinco que solo brasileiro, a casa acho o principal. Isso por causa de uma série de coisas. E, enfim, no contexto geral, a casa ela tem esse propósito, né? De se conectar com o passado, mas para projetar a gente para o futuro. Né? E isso tudo está contado na exposição, na primeira exposição, que é a exposição que inaugura, que é a exposição Transformação. E o legal aí na exposição Transformação, ela conta um pouco dessa da história linha. da indústria no Brasil, no Rio. Ela conta... na verdade, o mundo está se transformando numa velocidade muito rápida. Né? A IBM tem uma estatística que é a IBM Doubling Curve, que ela mostra que há 100 anos atrás, que é o nosso recorte histórico, há 100 anos atrás, todo o conhecimento da humanidade duplicava a cada 100 anos. Tá. Né? Há 10, 15 anos atrás, com a massificação da internet, todo o conhecimento da humanidade passou a duplicar a cada 10 anos. Tá. Com o machine learning, que é uma máquina ensinando a outra máquina a falar e fazer, todo o conhecimento da humanidade vai duplicar a cada 12 horas. Isso dá uma certa angústia, né? Até uma certa angústia no coração. Para onde vão as profissões? Quando os robôs fazem de forma mais rápida e eficiente determinadas profissões repetitivas, né? Robôs não só robô físico, né? Porque tem os robôs digitais, que eles que fazem muita coisa. Não sei se vocês já receberam ligação de robô. Eu sempre é um robô falando comigo. O que é um robô falando com você? Tem o Eduardo lá da Vivo, da Claro. Ele é um robô? As companhias de telefone usam muitos robôs. Então, por exemplo, antigamente era uma pessoa que ligava para você e falava: oi, eu trabalho na Cara. Hoje já é o... É o Eduardo. O Eduardo. E várias profissões vão acontecer isso. E aí, dados do Fórum Econômico Mundial mostram que as crianças que estão nas escolas primárias hoje, 65% delas vão trabalhar em profissões que não existem. Imagina você, quando vai tomar a decisão do seu filho onde vai estudar, qual o caminho, para onde, né? São coisas que a Viviane Min, que a gente já trouxe outro dia para falar na casa, né? No primeiro evento de conteúdo grande que nós fizemos, ela falou uma coisa assim: só existem 3 competências para o futuro. Resolução de problemas complexos, criatividade e adaptabilidade. E o engraçado é que, por exemplo, quando a gente vê os estudos da ONU, ou outros estudos falando sobre profissões, muitos estudos, eles falam muito que a programação é importante nas escolas, só que a inteligência artificial é capaz de fazer a programação para você. Então, se as pessoas que estão hoje são capazes de fazer a programação para que ela se autoprograme. Então, é tudo muito... Como é que é o nome daquela feira que fica na praia, que é só sobre o futuro, sobre tecnologia? Porque está me dando um pouco... É um evento de tecnologia e de discussão. Na praia? Enfim, whatever. E que fala do futuro o tempo inteiro, de criatividade. Esse é um lugar que vai falar... Tem vários, assim, eu não sei se tem aquela feira de Jam, do Geek, não? Não, é uma feira que tem todo ano. Não. A Campus Party, não. A Campus Party, é essa? Vera, posso fazer um comentário? Faça, Essas coisas todas importantíssimas que o Gabriel está colocando, como é que o Brasil acompanha isso? Cortando bolsa, tirando dinheiro de pesquisa científica e tecnológica, não é? Isso é um contrassenso. Aí, né? É um país esquisito, né? Porque a Firjan é capaz de investir, isso, é a cara falar do Brasil. de futuro, de inovação, de tudo. E a gente
põe vocês dois no mesmo programa, sim. Não, é verdade, porque as coisas estão juntas aqui. O Brasil tem essa capacidade de a gente conviver perdeu, com as coisas mais o país absurdas. perdeu muito tempo, acho que de uma forma geral, discutindo temas que deveriam já ter sido resolvidos há muito tempo. Sei lá, a gente escuta ainda falar sobre equilíbrio fiscal hoje, quando isso já tinha que estar sanado há um tempo, e a gente está falando, resolvendo outros problemas, equilíbrio fiscal, e tem vários outros problemas. Então, lá na Casa Firjan, a gente se propõe a fazer um diálogo com outros centros de conhecimento justamente para pensar o futuro. Então, a gente tem educação, que a gente, em cursos de curta duração, a gente oferece competências inovadoras, metodologias ativas. Para quem? Para todo mundo. Esse é um dos principais... São cursos livres? São cursos eu livres. Chego lá, um garoto de segundo Esse grau então, chega aproveito lá. para falar de um dos nossos princípios, diversidade. Tá. Paga quem puder pagar, quem não puder pagar, não paga. E a gente tem um edital, inclusive, para bolsas. Né? A gente espera, esse ano, 250 alunos bolsistas que não têm renda. E tem um processo que é... Alunos como? Alunos regulares? Não, desses cursos. São tá. cursos livres de curta duração. Tá. Entre 20 e 24 horas, alguns que têm um pouco mais, outros que têm um pouco menos. E tem alguns formatos, né? Tem cursos mão na massa. A gente tem o Fab Lab, não sei se você... Fab Lab é um laboratório que a gente tem equipamentos ultramodernos, né? Impressora em 3D, essas coisas? A gente tem várias impressoras 3D, tem impressoras gráficas super, que imprimem graficamente em qualquer superfície. Enfim, a gente tem fresadora, CNC, que é justamente para a ideia do faça você mesmo, né? Que é aquele movimento maker. E a gente tem cursos nesses laboratórios e tal. E a gente tem um laboratório de tendências que fica monitorando um radar de futuro, que absorve os conteúdos, antecipa para a gente não ser surpreendido, né? E dissemina em todos os nossos conteúdos e para toda a nossa rede, Firjan, SAI e Senai. E, por fim, a gente tem atividades culturais. E nossa atividade, uma delas é a são as exposições, a exposição Transformação, que está linda. Essa exposição, ela vai ficar permanente? Ela é permanente ou não? Não, a gente sempre teremos exposições. Mas não vai ser essa? A primeira exposição é a primeira exposição Transformação. Porque vocês estão no jardim também, né? Não, eu brinco que é um pouco de inhotim, um pouco de galeria de arte, porque a exposição ocupa os 10 mil metros quadrados. Todos os andares térreos do terreno de 10 mil metros quadrados são ocupados pela exposição. E aberto ao público, porque isso para a gente é super importante. E eu ia falar da diversidade, assim, você perguntou dos cursos, diversidade para a gente é uma premissa, assim. Não adianta eu falar de inovação numa turma exclusivamente de homens brancos, isso não vai gerar inovação nenhuma. Para você ter inovação, tem que ter diversidade, né? Porque tem que ter diversidade de gênero, de etnia, de renda, de tudo. As bolsas, elas não são obrigatórias, a gente não tem que fazer. Foi uma escolha nossa para a gente conseguir colocar diferentes públicos dentro dos nossos ambientes e absorvendo um pouco dos nossos conteúdos. Quem for visitar a casa, por exemplo, curiosamente, porque a casa é um atrativo, vai conseguir se dar conta de todos esses conteúdos que vocês estão oferecendo? Sim, por dia a gente tem 4 turnos de visita guiada. Então, além de ter tudo explicado na sinalização, no nosso site, a gente tem por dia 4 visitas guiadas com monitores que são apaixonados, assim como eu. A gente brinca que, sei lá, uma coisa que as pessoas vão sentir um pouco da... Porque a casa, a grande missão da casa, né, o nosso propósito é ser um espaço para responder com propostas e soluções aos desafios da nova economia numa sociedade em transformação. E uma coisa que está muito clara nessa nova economia, nessa sociedade em transformação, é a força do propósito. Então, você vai sentir lá no ambiente que está muito bacana, assim, a empolgação das pessoas de mudar o Rio de Janeiro e o Brasil. Porque durante muito tempo a gente ouviu, assim, eu escutava muito dos meus amigos que iam morar fora, né, escutava assim, a única saída para o Rio, para o Brasil é o Galeão. Né? Eu escutei muito isso. Meus amigos foram morar em Nova York, Continuam. Mas ao invés disso a gente pode fazer diferente, né? Pode sim, Gabriel, pode sim. Diz os horários da casa. Então, a casa, a exposição Transformação, ela está aberta, né, que é a hora de visita ao público. Tá. Ela está aberta de terça a sábado,
de 10 da manhã às 8 da noite. Tá. E aos sábados, de 10 da manhã às 5 da tarde. Tá. Os cursos e portfólio, que são cursos, atividades, eles têm horários específicos, mas eles vão desde 8 da manhã até as 10 da noite, porque a gente não queria que a pessoa, quando vai fazer o curso, se você está no trabalho, ela não vai, às vezes não dá para sair do trabalho para poder fazer um curso. A gente fez sempre olhando para as pessoas, para entender quais são as reais necessidades de todo mundo. Só queria falar mais uma coisa, que a gente falou muito de idade aqui, e você perguntou sobre... Eu não falei nunca de idade. Eu também não falei. A gente estava falando antes, mas uma coisa que é bacana, assim, a diversidade etária também. Porque, diferente, a gente tem essa nova economia no mundo que está transformando numa velocidade muito rápida. As diferenças etárias são importantes para gerar inovação. São mesmo. Gente, é complicado esse mundo do futuro. A gente vai fazer um intervalo, volta já. Estamos de volta. Camila, o que temos? Olha, temos comentários aqui. Um deles é do Wilton Magalhães, engenheiro e professor. Ele diz: pesquisa não se faz sem investimento e não é despesa, senão continuaremos exportadores de commodities e pagadores de royalties. Você concorda? Absolutamente, claro. Tem outro comentário aqui da Elisângela. Pois então, sabe o que acontece com os estrangeiros? Levam embora os nossos futuros cientistas e o país fica cada vez mais pobre. Isso, ela tem razão também, né? Estávamos comentando isso aqui. O Brasil criou um parque de pós-graduação extremamente importante e que, entre outras coisas, fez com que nós não tivéssemos um êxodo de quadros qualificados tão importantemente quanto, por exemplo, a Argentina. A Argentina, que não criou uma política de pós-graduação tão, enfim, forte quanto a nossa, perdeu muita gente para o exterior. Neste momento, né, no âmbito dessa crise dos remédios que estão sendo colocados para superá-la, nós estamos começando a ter êxodo de cientistas, êxodo de pessoas, realmente quadros que o país investiu muito para chegar até onde eles chegaram. É isso mesmo. Milton, você viveu fora. Vivi. Eu vivi fora. É verdade que quando a gente vive fora, a gente descobre o nosso país e volta? Olha, eu vivi fora em vários momentos da minha vida, mas principalmente em dois. Foi em 71, em função do regime militar, né? Eu fui preso e fui, como é que se diz isso? Interrogado na Barão de Mesquita, no DOI-CODE, e quando eu saí de lá, eu não tive mais condição real de continuar no país e sair do país. Eu era muito novo, tinha 22 anos, eu estava descobrindo o mundo, e descobriria o mundo em qualquer lugar, porque aos 22 anos você descobre o mundo. E eu tive a oportunidade de ver o Brasil de fora e ver com mais objetividade. Só que eu era muito novo e a juventude, às vezes, confunde as coisas. E 20 anos depois, eu, justamente beneficiado com uma bolsa da CAPES, fui fazer um programa de ponta num centro de excelência. Fui fazer um doutorado em antropologia na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, na França, com uma bolsa integral da CAPES numa área de ponta que não havia no Brasil, que é exatamente a utilização da fotografia como instrumento de pesquisa, etc. e tal, e pude de novo ver o Brasil de fora e relativizar uma série de questões. E eu, como doutor Reinaldo, vejo com imensa preocupação o desmonte do Estado Nacional na área de cultura, de saúde. É um absurdo se congelar
um orçamento quando não se congelam as despesas. Continua nascendo gente que precisa ir para a escola, a pesquisa se desenvolve, continua tendo mais gente ficando doente, mas o dinheiro para cuidar disso é o mesmo. Isso aí é uma coisa inimaginável. Vai sobrar para quem isso? Isso é a destruição do país. Pois é. Uma das coisas que você diz é que o fotógrafo que ele é. Eu gosto dessa frase no sentido de quem escreve, escreve o que a gente é, tudo a gente é. Você diz isso e, ao mesmo tempo, você tem uma área de atuação meio múltipla, porque você é capaz de fotografar o Rio de Janeiro, mas você fotografou durante muitos anos os índios brasileiros e você tem todo um projeto ligado à influência africana, os brasileiros do Benin, quer dizer, essa diáspora africana no Brasil. E você fotografa o que você é, mas, ao mesmo tempo, você faz fotografia documental, né? Eu faço. Na verdade, essa história do você fotografa o que você é, eu aprendi com um dos nossos grandes mestres, que foi o Zé Medeiros. Ele dizia, você fotografa o que você vê e você vê o que você é. Né? E é interessante que, quando eu cheguei na França, na parede do laboratório onde eu estudava, tinha um ditado que diz que o estrangeiro só vê o que ele conhece. É um ditado Bambarrá. Quer dizer, quando você não sabe de nada, então você não vê nada. Né? Que empata com o que o Confúcio dizia, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou seja, é a cultura acumulada que faz você avançar e ver as coisas. E a cultura acumulada é a tal pesquisa que está sendo prejudicada agora. Agora, veja como as coisas se construíram. Eu sou jornalista de formação. Como jornalista, eu me fiz repórter fotográfico, elegi os povos indígenas como um tema prioritário de trabalho. Por conta disso, eu fui ler antropologia, estudar antropologia, que é o instrumento que nós temos para trabalhar essa diversidade cultural em termos macro. E aí ganhei uma bolsa para estudar índio na França. Chegando lá, como a França é um país muito organizado, eu fui avisado de que não podia estudar índio, porque eu estava justamente no laboratório africanista. Eu disse, mas como é que o meu projeto foi aceito? Ele disse, não, porque índio é um detalhe, nós estamos interessados nessa articulação entre produção fotográfica, imagem e pesquisa, e me deram a oportunidade de trabalhar na África. Ora, para um brasileiro, ainda mais como eu, que tem origens africanas, é uma proposta muito tentadora, e eu fui para o Benin, então, estudar esse processo de construção permanente da identidade social dos descendentes de africanos escravizados no Brasil, que retornaram para o Benin e se articularam, se aliaram socialmente aos descendentes dos traficantes de escravos estabelecidos lá. Quer dizer, é um fenômeno social absolutamente singular, em que a vítima se associa ao algoz para que juntos formem uma classe social que desempenha um papel dominante, né? E esse trabalho me levou, eu fui convidado pela Unesco para participar para ser membro do Comitê Científico Internacional do projeto Rota do Escravo, que é o braço da Unesco que trata das questões políticas e culturais da diáspora. Maravilha. Então, você está aqui por duas razões, eu preciso que a gente fale disso antes que o programa acabe. Primeiro, o lançamento desse livro, que tem tudo a ver com essa história. Qual é esse livro? O roteiro da herança africana no Rio de Janeiro. Nós selecionamos 15 locais, fatos históricos ou eventos que dão a dimensão disso. Veja bem, o Rio de Janeiro, ele nasceu indígena. Tinham 2 dezenas de franceses e 2 ou 3 dezenas de portugueses, um pouco mais. Não dá para botar um 0 em cada dezena dessa daí. E milhares e milhares e milhares de índios na maior batalha naval de canoa e arco e flecha que se tem notícia. Ele nasceu indígena, mas ele se construiu pelo braço africano.
Quando a corte portuguesa chegou aqui, em 1808, cerca de 70% da população era africana, era negra. Esse teu livro, ele é um livro de fotografia? Ele é um livro Ele é que todo conjuga... seu? Não, nesses 15 temas, né, que tem Festa de Iemanjá, Cais do Valongo, Pedra do Sal, Quilombo do Sacopã, Quilombo do Leblon, enfim, ele conjuga textos de especialistas e imagens num trabalho muito bem construído, uma pesquisa de imagem primorosa, a cargo da Ana Bartolo, um acabamento muito bonito pelo Vitor Burton e historiadores do porte de Mônica Lima, Cláudio Honorato, Marta Abreu, Hebe Matos, Keila Grimberg, enfim, Eduardo Silva, e vai por aí afora, são 15. Você tem mais um minuto para falar do Foto Rio Resiste. Foto Rio Resiste, em um minuto, é o seguinte: tudo que foi colocado pelo doutor Reinaldo se rebate na área cultural. Exatamente. Né? Nós temos um avanço do conservadorismo, inclusive com censura direta, particularmente no Rio de Janeiro, nós vivemos quase que uma ditadura teocrática, por assim dizer, né? pela ação da prefeitura, e nós ficamos sem condição de produzir o Foto Rio depois de 15 anos de edições subsequentes, e aí os fotógrafos se reuniram e propuseram o Foto Rio Resiste. Não é? Então tá, então a gente vai ter que terminar o programa. O Foto Rio Resiste está resistindo, porque já seria o 15º ano do Foto Rio. Exatamente. Mas a gente vai conseguir ver alguma coisa ainda. Muito. Maravilha, já está subindo o crédito, vai acabar, daqui a pouco termina, a gente não vou dizer nem tchau. Até amanhã, 5h30 da tarde. Obrigada, hein? Obrigado.